participante do quinto Colóquio Brasileiro de Questões Curriculares e sexto Informar-se. É com alegria que, em nome da coordenação geral desse colóquio, saúdo as professoras convidadas para compor esta mesa, as professoras doutora Maria Roseli Gomes Brito de Sá e a professora doutora Maria Inês da Silva Souza. Em tempo, gostaria de justificar a ausência das professoras doutora Marcé Andrade Sales, que por razões de emergências familiares não pôde estar conosco, e da professora doutora Ildizina Norberto Dias, por questões de saúde. Muito grata pela presença de cada uma de vocês, professoras entre nós. Para mim é uma honra dividir esse espaço e tempo formacional com essas profissionais do campo do currículo e da formação de professores. O tema dessa mesa é currículo e formação de professores, o acontecimento e o generativo, o qual, por si só, já nos remete a fecundas reflexões nesta tarde. Assim sendo, passo a palavra às nossas convidadas, iniciando pela professora doutora Maria Inês Carvalho, em função, né, da dinâmica da nossa mesa, vocês poderão dispor de um tempo de 20 a 30 minutos para a exposição de vocês tranquilamente. E, em seguida, nós abriremos para as perguntas e interrogações do público que está nos assistindo. Muito grata a todos. A palavra é sua, professora Inês. Olá, boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite. Obrigada por partilhar essa mesa com Verena, que já tive o prazer de ter sala junto, né, quando ela estava no doutorado da Facete, com minha amiga de todo sempre, Roseli Sá, e Janaína, que está aí nos quebrando os galhos, né, que talvez seja a função desse mundo online a mais difícil e a mais imprescindível para que tudo corra bem, né? Então, vamos começar, né? Bater um papo aí dessa nossa praia, que é a formação de professores, que é currículo, né? Nessa mesa 9, cujo título é Conversações Curriculares, Currículo e Formação de Professores, o Acontecimento e o Generativo, né? Para minha fala, especificamente, né, eu nomeei-a de traduções entre o quadrado e o enquadrado, né? Então, eu vou começar. Eu quero dizer que os slides são só de imagens, né, que não apenas, eu acho que de uma importante forma, expressam, né, aquilo que eu quero conversar com vocês. Então, Janaína, pode deixar já no primeiro slide e depois eu aponto, né, quando seria interessante mudar. Bom, eu gostaria de começar, né, dizendo, né, como que uma coisa que todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que nós vivemos uma época de muita polarização, né? Temos dias de polarização. Não que a polarização é uma novidade, né? Eu acho que ela sempre existiu, mas hoje, por uma série de motivos, ela se mostra muito viva, muito presente, né? E eu gostaria de definir, assim, de uma maneira muito simples, o que seria, né, a polarização. E eu vou fazer dizendo assim: a polarização é o esquecimento, é a invisibilização das nuances, né? Porque, né, a gente fica naquela... É como se a percepção sensorial, né? Eu acho que é importante a gente pensar nessa sessão, nessa percepção sensorial, ela é muito importante, porque se a gente não lembrar dela, a gente fica sempre achando que a polarização é um erro, né? E, na verdade, é uma coisa que existe na natureza, né? A natureza seja humana, a natureza técnica, essa existe, né? Nós sentimos quente e frio, né?
Falamos que calor, falamos que frio, colocamos a mão, isso aqui está muito quente, vamos tomar um café, queimamos a língua, né? Então, esse primevo, né? É um primevo a gente ter a percepção sensorial. Entretanto, quando a gente vai conhecendo o mundo, quando eu digo gente aí, pode ser uma criança, pode ser uma civilização, pode ser um coletivo de pensadores, né? Quando a gente vai olhando mais o mundo, a gente vai sofisticando esse olhar, né? E essa sofisticação nos leva a uma perda dessa percepção sensorial, ou nos leva, melhor dizendo, a ir além dela. É quando as nuances começam a aparecer, né? A gente começa a descobrir que o frio e quente significa muita coisa, né? Que 1 minuto significa muita coisa, né? 1 minuto em que eu tenho para perder o ônibus, 1 minuto que eu tenho para esperar um telefonema, né? É uma duração totalmente diferente. É nessa sofisticação que a gente acaba desesquecendo as nuances, né? E diria também que esse esquecer ou não as nuances, ele também deve aos momentos vividos e principalmente o que eu vou querer chamar da dimensão vivida, né? O que a gente vive, né? Qual dimensão a gente está vivendo na época. E para melhor entender isso, né? Então vamos pensar polarização enquanto esquecimento das nuances, né? Então vamos pensar que as coisas acontecem, olha o acontecimento, né, do título da nossa mesa, né? As coisas acontecem sempre com alguns elos, né? Não existe nada totalmente apareceu do nada, né? Existe algo que alguns autores, né, e eu me pergunto, e Maffesoli nisso, vai chamar de espírito do tempo, né? Há um espírito do tempo que faz aflorar coisas, né? Um espírito que potencialmente, né, latente, né, como na potência, na latência da potência, ele pode se atualizar, né? E eu trago uma metáfora aqui para vocês. Eu diria que a gente tem uma plataforma que é potência latente. E dessa plataforma, algumas coisas podem se atualizar, né? Eu escolho dessa feita, é a primeira vez que estou usando essa metáfora, pelo fato, né, de que estamos no mundo de plataformas, né? Um mundo platamorfoseado, né? Antes de plataforma, eu sempre gostava de pensar nas placas tectônicas, né? Muito provavelmente devido à minha formação inicial, que é em geografia, né? Então, teria como uma placa tectônica ou como uma plataforma, que pode ser uma plataforma de petróleo, que pode ser uma plataforma digital, como metáfora, talvez a plataforma digital nos diga mais no dia de hoje, em que algumas coisas vão entrando em erupção, né? E afloram, e acontecem. Então, a gente tem o acontecimento. Vejam bem, esse acontecimento, ele não ocorre como um acontecimento de direita, ele não ocorre como uma causa de esquerda, né? Ele não ocorre como uma causa progressista ou como uma conservadora, né? Essa plataforma, ela não é nada disso, né? Porque o que é latente, o que é potencial é neutro, né? Aí está a neutralidade que tantos nós das ciências humanas falamos, né? Que tanto a gente nega do positivismo, né? De não existir a neutralidade. Então, a neutralidade está nessa plataforma, né? A gente poderia falar de nuvem também, né? Mas eu prefiro os de baixo, né? Então, esta plataforma ela é neutra. Então, ela não é nem progressiva, nem conservadora, né? Mas ela permite afloramentos que vão gerar
acontecimentos, e aí sim, o acontecimento pode ser mais progressista, mais à esquerda, mais à direita, né? Então, o que acontece? Eu acho que um bom exemplo recente da nossa história é o junho de 2013, né? Quando acontece, né, o movimento de 2013, ele toma rumos impensados, né? Exatamente porque você tinha uma plataforma, uma plataformização, né? Fez aflorar, né? Movimentos políticos. E esses movimentos políticos começam a mais à esquerda, vem mais à direita, né? E aí sim, a neutralidade se esvai, né? Porque aí, né, tomamos partido. E podemos, sim, ser parciais, imparciais, mas nunca neutros. Né? Nunca neutros. Porque o que faz aflorar não tem essa neutralidade. Mas só que neutralidade não é sinônimo de parcialidade. E menos ainda de imparcialidade. Né? E nós temos as nossas parcialidades, porque a gente analisa esses acontecimentos, né? Parcialidades essas que podem ser mais honestas ou menos honestas, muito inocentes às vezes, né? Sagazes, né? Necessárias ou não, né? E eu diria, né, que tudo isso é temporário e que é dessa primeira imagem aí, né? Passa. Mesmo a plataforma que está nos servindo de metáfora, ela é mais consistente, né, do que os afloramentos, mas ela também é inconsistente, ela é também temporária, ela também passa a ser outra, mas sempre sem essa neutralidade. Eu não consigo ser neutro, né? E aí, pode, por favor, né? Vamos passar já para outra imagem. Então, eu diria, né? Vejam que uma imagem que nos mostra o embrincamento, né, das coisas, né, que vão aflorar. Quando as coisas acontecem, né, elas acontecem não mais apenas para uma percepção sensorial de frio ou quente, mas elas aparecem mais aí como essa figura do buraco negro, né? Em que as coisas se misturam a tal ponto que a gente não sabe mais. E aí eu fico tentada, né? Tentada a imaginar aqui que nós teríamos 3 dimensões, né? Que a gente pode pensar na nossa interpretação de mundo, uma classificação que, como qualquer outra classificação, é construto humano, no caso, um pensar meu, né? É provisório, né? É temporário, se esvai e pode ser outra coisa. Né? Mas eu fico imaginando que para a gente hoje, falando de formação de professores, né? E que precisa da nossa interpretação de mundo, eu quero trazer 3 dimensões que são interligadas, né? Tem uma intersecção incrível, né? São elas: a investigação científica, a, o ativismo e a militância política. Eu considero elas uma intersecção, mas, como tudo, não é a mesma coisa, né? Porque quando se aflora, né,
quando o acontecer que acontece aos meus olhos, né, ele é enquadrado. Daí o título que talvez você estivesse perguntando, porque onde entrou esse quadrado e esse quadrado e esse enquadrado, né? Porque eu acredito sim que o sonho de desenquadrar não é possível, né? A gente questiona muito as formas encapsuladas, a gente quer sair de algumas molduras, a gente tem chamado agora para um evento que nós estamos organizando no nosso grupo de pesquisa, chamando de frames, né, do inglês, da língua cinematográfica, né? E me parece que a gente ouve, né? Eu vou usar no passado, talvez não seja o mais correto, mas houve um tempo, né, no pensar pedagógico, que a gente começa a descobrir que há todo um enquadramento e a gente tem a pretensão de sair dele, né? E hoje, né, já analisamos que a gente pode entender em qual enquadramento a gente está, qual é o enquadramento que está nos sufocando e procurar, sim, criar novos enquadramentos. Mas não estar fora do enquadramento, porque a gente vai, né, de quadrado em quadrado, sabendo quem está nos enquadrando, tendo consciência maior ou menor de quem está nos enquadrando, tendo maior ou menor autonomia para estar criando a nossa moldura, mas a gente está sempre enquadrado, né? Então, eu queria pensar, primeiro, na investigação científica, né? Que acho que não deva ser considerado o Deus do Deus, como temos posto hoje, né? De repente, eu me indago como, né, pessoas, e eu me incluo, né, entre esses grupos que eram bastante críticos à ciência, de repente fazem a ciência virar o máximo do máximo, esquecendo tudo o que já tinha dito, né? De repente, a indústria farmacêutica, que era considerada fazedora de remédios não necessários, de produção capitalista, torna-se aquela que precisa ser venerada. E está aí a polarização, né? Acho que está aí uma pouca sofisticação de interpretação que nos faz pular de um polo para o outro, né? Como se descobrir ou reavivar ou perceber, né, quão importante foi a ciência nos últimos séculos, pudesse nos levar, mais uma vez, a uma atitude acrítica, né? Como se é pular de um lado ou do outro. Né? Se eu sou contra a ciência, eu sou negacionista, ou viva a ciência, ao mesmo tempo, a gente vê cenas, né, de um viva ciências, ao mesmo tempo, oh, vem aí, me dê aquele exemplo de quando você botou no chinelo uns engenheiros, como se nessa relação, botar no chinelo um engenheiro não fosse, né, derrubar a ciência, né? Eu acho que esse é um grande exemplo, né, de polarização, para a gente perceber também que a polarização não está só do lado do outro, né? E que não pode significar também que o outro, logicamente, o outro é Bolsonaro, o bolsonarismo, né? Não pode significar, quando se diz isso, não está só do lado do outro, é porque você está do lado do um, né? Sabemos tudo que esse governo é, vivemos na carne que esse governo é. Mas eu acho que a gente tem que se pensar a hora também que a gente está polarizando. Porque eu acho que é a hora que a gente está fugindo da investigação científica. Porque na investigação científica, nós temos que estar na plataforma, né? Essa metáfora da plataforma e o que aflora, né? É a hora da gente estar na plataforma e entender, né? Ou buscar entender, porque nunca é impossível, não é possível esse total entendimento, o que está potente ali, né? O que está latente, para saber o que aflora, né? E aí é a hora de ser neutro, com intersecções, né? Não é só isso. E aí,
a segunda dimensão, que é a do ativismo, né? E que quando é feita pela mesma pessoa, né? Ela é feita pela mesma pessoa, mas tem hora dos seus quadrados. Então, me parece que o ativismo ele já pede mais uma polarização, porque ele já está na camada não mais da plataforma, mas ele está na camada do afloramento, né? Do que acontece, ele está na camada do acontecimento. E nesse afloramento, sim, eu acho que a gente tem que ter lado, né? A gente tem que se posicionar, né? Eu gostaria de trazer 2 exemplos aqui, e que trago confortavelmente, não tenho nenhum constrangimento de trazê-lo, porque eu sei da importância dos 2 exemplos que eu vou dar, tá? Que é a discussão do uso das plataformas, né? Nós temos na FACET muitos estudos, né, de a plataforma proprietária ou não, é uma hora de tomar posição, é uma hora do nosso ativismo falar forte, né? Mas me parece, o meu único receio, né, é que se esqueça a plataforma em si, né? Porque quando a gente discute a plataformização digital, ela é uma coisa só. Ela não é nem proprietária, né? Nem livre, nem boa, nem má, né? O que é o mundo está se plataformizando? Eu acho que são 2 dimensões que tem que estar presente, né? Uma hora uma outra hora que é possível. Uma outra coisa que situo, né, no ativismo, que seria a discussão que a gente tem hoje, né, de forma polarizada, os do lado de lá, né, acabando com Paulo Freire, e nós, né, como ativistas, com o dever, né, o dever, quero deixar isso bem pontuado, né, com o dever de mostrar a figura que foi Paulo Freire, a importante figura que foi Paulo Freire. Entretanto, gostaria também de ver uma discussão que fosse para a plataforma, né, na emergência. O que significa um patronato? Né? Será que o patronato faz parte de nossas crenças, que muitas vezes, né, eu vou até usar crença, mas dos nossos estudos, né? Quantas vezes nós já não falamos de Duque de Caxias como patrono do Exército e não concordamos com isso? Então, eu acho que essas dimensões são mais complexas e a gente não pode perder a complexização. Eu tinha dito 3 dimensões: a da investigação científica, a do ativismo e a da militância política. Eu acho que é outra e que aí, mais ainda, nela é a hora que a gente sai da plataforma, sai ainda de uma definição e tem que marcar a bandeira. Necessário. Quero insistir que é necessário, mas não se pode ficar só isso, né? Eu acho que a gente tem que estar nessa intersecção das 3 momentos que as 3 estão juntas, mas também não pode ter, eu diria, a inocência de que dá para ficar todo o tempo numa, porque sempre uma vai estar aflorando, uma vai ser o nosso quadrado, né? E eu acho que a gente não pode esquecer nenhum deles mesmo, né? Mas imaginou se nós, na academia, não tomássemos a nossa posição política? É necessário. Imaginou se não tivéssemos nosso ativismo e deixássemos acabarem com Paulo Freire? Mas imaginou também se, em nome de estar tão envolvido nisso, a gente deixa de lado essa dimensão da investigação científica e não deixemos de lado nossa parcialidade, não deixemos de lado as nossas posições, e entremos ainda nesse latente. O que é que o espírito do tempo está nos trazendo, né?
aquilo que eu critico não estará no espírito do tempo mais do que com o meu inimigo? E aí, né, eu acho que está na hora, né, e acho que tem mais uma imagem, né, e eu acho que está na hora da gente pensar nesse acontecer, né, e eu diria, e aí tomando minha posição, né, que quando eu advogo, como fiz com vocês, que as coisas estão latentes, elas vão aflorar, tomando umas posições, mas quando elas afloram, elas não são mais elas, porque elas se misturam, né? E essa terceira imagem, vocês vão ver que não dá para saber exatamente, né? Parece que tem as mesmas coisas unidas, fractalmente unidas, e é uma multiplicidade, né? Só que, se a gente pega a palavra acontecer, que eu, né, que estudo aí há muitos anos, você vai ter acontecimento, você vai ter evento, e que com definições polissêmicas, como qualquer conceito, né, bastante polissêmico, e a gente fica se perguntando o que a gente está falando quando a gente fala, como na música do Zé Cabaleiro, né? O que eu estou dizendo quando eu digo acontecimento. E até agora, né, eu, na verdade, vim conceituando, vim pensando aí junto com vocês nesse, né, tudo isso sobre acontecimento, e tenho essa figura aí de uma multiplicidade. E vejo que também falar em multiplicidade é estar falando em polissemia, né? E aí várias respostas podem vir a essa, né? Essa multiplicidade pode levar, que não é a minha, né, a um que se chama na literatura do sujeito forte, né? O sujeito iluminista, aquele que vai conseguir fazer acontecer, né? Essa é uma possível interpretação, eu diria que é uma interpretação muito comum e que, às vezes, traz o que eu considero um equívoco, né? Porque em discursos anti-iluministas, né? Em discursos de condenação do projeto de modernidade, entra essa ideia do acontecer como eu posso fazer. O quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? E eu não vejo assim, né? Porque quando eu entendo que há uma plataforma que faz aflorar coisas que se misturam, né? Eu imagino que se misturam mais numa lama. É Zizek que tem uma boa analogia também, que ele vai dizer que o que acontece não é chapéus empilhados elegantemente em uma chapeleira, né? São chapéus jogados perdidos, né, numa lama. Eu acho que a lama até já fui eu que traduzi aí do Zizek. Nesse sentido, nós, seres, acho que não atingiríamos ou não atingimos nem essa condição de sujeito, quanto mais de sujeito forte, né? As contingências estão aí para mostrar. E digo, se de alguma coisa valeu essa pandemia que nos fez tanto sofrer e nos trouxe tantas perdas, eu acho que a gente pode aproveitar aqueles que, como eu, estudavam e, né, e como professora falava da presença da contingência. Eu acho que agora ela ficou exemplificada, né? Como as nossas intenções são nada, né? Frente a esse embaralhado que a gente pode ver aí nessa imagem. E me parece que agora eu volto a uma nova polarização, né? De que quando criança na escola, ouvia muita palavra porvir, esse porvir que está aí nos hinos brasileiros, né? Um porvir, uma crença que eu posso fazer
vir, né? Que vai no oposto, no binarismo, ou na polarização mesma, com o devir. Né? Me parece que as conceituações de acontecer devem, né, estar mais próximas do devir. Não por vir que eu vou fazer, né? Mas devem, com a minha participação, mas sem controle. Como não para, é sempre provisório. E então, né, o que eu, já do lado do que eu posso ser ativista com os meus alunos, ou seja, com quem for, ou declarar as minhas posições, né, eu estou, né, entre aquelas que acham que o acontecer, e aí eu trago, né, o outro termo, o generativo, que está aí, mas realmente os meus estudos vão muito mais do lado do acontecer, mas eu, né, faço algumas problematizações, tanto do acontecer quanto do generativo, né, no sentido que me parece que na hora que ambos incluem as contingências, né, e no entendimento de uma não total, da impossibilidade de um total planejamento, elas trazem a multiplicidade. Só que, algumas vezes, essa multiplicidade, como eu já disse, ela pode gerar a ideia do sujeito forte, né? O sujeito que gera, o acontecer que o sujeito faz. Diria, né? E aí, né, que esse acontecer, o A do acontecer, é um prefixo que significa um agigantamento, né? E esse agigantamento, eu acho que traz uma coisa ufanista, uma coisa idealizada de que eu consigo fazer. Mas não, esse A, ao agigantar, ao trazer mais coisas caleidoscopicamente, ele também traz o que a gente não espera, né? São os efeitos borboletas. E é assim, né, que eu me defino como uma niilista ativa, pois acho que o controle é pouco, mas sei que vale a pena. E aí pode parecer que a formação de professores está longe disso. Eu acredito que a formação de professores está aqui, né? Porque ela acontece nessa latência que está nas plataformas e acontece a partir, né, ela é derivada das latências que estão nas plataformas e afloram, né, e afloram de diversas formas, mais conservadoras, mais à direita, mais à esquerda, mais para a felicidade de uns, mais para a frustração de outros, né? Então, para terminar, eu perguntaria, né, e dizendo, para não dizer que eu não falei das flores, que as nossas flores são a formação dos professores, me parece que a gente tem que se perguntar de que plataforma metafórica estão aflorando as nossas formações de professores. E, principalmente, que tradução cada um de nós envolvidos fazemos de cada uma das singulares e provisórias formações. É isso aí, muito obrigada. Não imagino quanto tempo falei, se passei do tempo, se não, estou olhando aqui, acho que não, né? Muito obrigada. Obrigada, professora Inês Carvalho, né? Essa mesa, ela tem como temática, só para lembrar, né, currículo e formação de professores, o acontecimento generativo, e literalmente acabamos de viver um acontecimento aqui, né? Eu quero pedir desculpas à professora Inês, à professora Roseli, que eu não fiz a apresentação, né, delas, e esse foi um acontecimento, né? Então eu quero corrigir isso aqui
e dizer ao nosso público, falar um pouco sobre a professora Inês, né, que acabou de nos brindar aí, né, com essas reflexões, né, trazendo metáforas potentes para nós pensarmos a questão do currículo e da formação de professores, né, impulsionando aí algumas indagações, alguns questionamentos, pelo menos da minha parte, né, que vamos seguir com esse diálogo posterior à fala da professora Roseli. Então, a professora Inês, né, ela é licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, ela é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, tem pós-doutorado pela Universidade do Minho, também é professora titular da FACED, né, a Faculdade de Educação da UFBA. Ela foi, no início de sua carreira, atuou como professora de Geografia no ensino básico, portanto, traz essa vasta experiência aí para falar a respeito, né, desse universo da atuação desses profissionais docentes. Tem como campo de estudo o ensino da geografia e a teoria curricular, sendo uma das líderes do grupo de pesquisa certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, o FEP, né, que é a formação em exercício de professores. E no ano de 2020, a professora ela realizou uma capacitação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem também, né, um livro produzido por ela, intitulado De Volta para o Futuro, em busca do tempo e espaço perdido, memorial para a sua progressão de professora titular. Então, essa é a professora Maria Inês Carvalho, né, que acabou de trazer suas reflexões aqui para nós. E eu convido agora, nesse momento, a professora Maria Roseli Gomes Brito de Sá. A professora Roseli ela é professora titular da Universidade Federal da Bahia. Nessa mesma universidade, ela construiu sua formação profissional, primeiramente com a graduação em pedagogia, depois em mestrado em educação, doutorado em educação, atua profissionalmente no início da sua carreira no primeiro grau, possui incursões pela área de recursos humanos. Atualmente, ela vem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa, extensão, tanto na graduação como em programas de mestrado e doutorado acadêmico, junto à Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Lidera o grupo de pesquisa FEP, Formação de Professores em Exercício, com pesquisas e publicações no campo do currículo, da formação de professores, formação de professores em exercício, narrativas autobiográficas, pedagogias e mestrado profissional. E atuou também na vice-coordenação e coordenação do mestrado profissional em educação da UFBA e realizou estudos pós-doutorais em desenvolvimento curricular na Universidade do Minho, Portugal, e faz parte do comitê editorial de periódicos como Revista Plurais, da UNEB, Entre Ideias da UFBA e Recute, da Unesp. Então, seja muito bem-vinda, professora Roseli, muito grata por estar aqui conosco nessa tarde. Eu passo a palavra, né, para a senhora, né, para também nos brindar aí com suas reflexões sobre essa temática tão potente, tão fecunda, que é a questão do currículo da formação de professores na perspectiva do acontecimento e do fazer generativo. Muito obrigada, e mais uma vez eu peço desculpas aí pelo esquecimento, por esse acontecimento. De nada, Ana Verena. Boa tarde para vocês que estão aqui mais pertinho, Ana Verena, Janaína, Inês, né? Lamento não ter as nossas outras colegas aqui hoje, né? Mas boa tarde, já quase noite para algumas pessoas, talvez, né, que estão conosco, e que eu espero que entrem nessa conversação curriculante, né, como é denominada essa sessão, em que nós estamos tratando de currículo de formação de professores, o acontecimento e o generativo. Então, uma vez feita essa saudação, eu quero também saudar o colóquio Luso-Afro-Brasileiro, né, que é esse evento que congrega pessoas de vários continentes
e se mostra como um acontecimento que tomou uma configuração, né, que não estava prevista. Então, é por isso que eu estou chamando de um acontecimento, né, depois desses eventos, né, que chacoalharam a vida no planeta Terra, né? Então, eu acho que, por isso, né, é que eu estou configurando como um acontecimento, né, como Inês trouxe aí, de alguma forma. Bom, quando nós recebemos a incumbência de reunir 3 pessoas que trabalharam juntas por muito tempo, né, no caso eu, Inês e Márcia, que infelizmente, né, não pôde vir por algo inesperado, essas pessoas com fortes vínculos, né, não só acadêmicos como afetivos, nós pensamos que a expectativa, né, desse convite seria de tratar, de alguma forma, de um acontecimento que aglutinou currículo e formação de professores em uma ação conjunta, que, por sua vez, reverberou em formulações de políticas curriculares em municípios baianos, no campo acadêmico, com a criação de grupos de pesquisa e naturalmente, como é nosso mistério, nas criações pedagógicas cotidianas, né? Eu estou me referindo ao projeto IREC, que foi o Programa de Formação de Professores em Exercício, que marcou uma forte relação entre a universidade e a educação básica, e eu diria que tornou indistintas, talvez, as demarcações entre ensino, pesquisa e extensão, né, que normalmente são considerados como pilares da universidade. Nós podemos pensar, fazer currículo e formação, né? Então, eu preparei minha fala para tratar de 2 marcos, né, a partir dos quais eu creio que nós poderemos discutir um pouco o tema proposto, tomando alguns pontos, né, trazidos por Inês, não necessariamente para explicar, né, talvez para exemplificar, para discorrer sobre, e com isso trazer algumas referências do que temos discutido sobre o currículo e formação de professores. Então, como eu disse, esses marcos seriam o projeto IREC, que eu considero que talvez, né, possa ter um caráter generativo a partir da perspectiva conceitual trazida aí por Inês, e eu trago isso porque seria um modo, eu acho, de estabelecer uma conversa, né, como está proposto aí. Né? E o outro seria a pandemia, que eu vou tocar, né? Eu sei que hoje a pandemia tem sido tão falada, né? E que às vezes as pessoas até nem querem mais falar sobre isso, né? Mas eu vou trazer só para discutir alguns pontos. Bom, é claro que eu esperava ter aqui conosco, né, as professoras Ildizina e Márcia, para ter essa conversa, né? Ao modo proposto por William Paine, eu tenho trabalhado muito com isso, ele propôs para operar o currículo, né? Mas eu proporia que nós, aqui, tensionássemos as referências veiculadas. Espero fazer isso com o público, né, com as pessoas que estão aqui conosco, né? Infelizmente, talvez poucas, porque acho que só tem acesso às pessoas que estão inscritas, né? Então, por que isso? Porque, para o William Paine, o currículo é uma conversa complicada, né? Porque é uma conversa, no caso, né, no referencial crítico que ele traz, da pessoa consigo mesma e com a sociedade, entre, né, no caso, estudantes, entre professores, né, e a minha proposta aqui seria tensionar referências, né, não necessariamente polarizando, para usar já, não é,
o discurso de Inês, não necessariamente polarizando, mas trazendo nuances, né, nessas discussões. Então, se nós conseguirmos fazer emergir nuances, nós não polarizamos. Então, nós poderemos conversar, não necessariamente polarizar. Podemos divergir, né? Mas podemos, nessas divergências, nessas discussões, driblar as polarizações tão presentes, né, no cenário atual, como Inês mostrou aí. Né? Até porque, essa proposta aqui, até porque eu vou deixar também emergir dilemas, né? Ou melhor colocando, talvez conflitos, né? Porque não buscam resoluções, né? Mas a proposta é provocar elucubrações. Né? Então, sobre o projeto LC, eu acho bom explicitar alguns eventos que contingencialmente, eu diria que prefiguraram esse acontecimento. Né? Por isso que eu estou chamando de acontecimento. O município que investia na formação docente de seus quadros e considerava a importância de evitar propostas pretensamente homogeneizadoras dos processos de formatividade. Uma gestão universitária na Faculdade de Educação, cujo lema foi uma gestão sem rumo, né? E foi a gestão de Nelson Preto. E aqui nesse sem rumo, leia-se, sem uma direção previamente marcada, mas atenta aos aconteceres e conclamando a participação de autores de processos acadêmicos e formativos. Tá? Outro ponto seriam professores e estudantes de mestrado e doutorado que aceitaram a provocação de estudar currículo propondo desconstruções curriculares em outros pilares, em outras matrizes, né, de uma forma que não estava convencionalmente posta. Né? Bom, então, eu creio que eu possa ressaltar, né, o poder generativo desse projeto, né, mesmo que aqui eu vá correr o risco de trazer um certo triunfalismo, né, mas tentando traduzir alguns eventos formativos para nós e que consideramos, né, que possa talvez gerar outras discussões. Né? Assim, em nós, assim como também nas pessoas de cujas formatividades nós estávamos participando ou participamos. Bom, eu estou, né, fixando esse que eu estou chamando de acontecimento em um tempo e espaço, e com isso eu posso comprometer a própria concepção de acontecer, né? Que Inês citou aí, o acontecer. Mas eu considero que foi um acontecimento, como eu mostrei ali, não é? As contingências, que até algumas pessoas poderiam dizer, mas isso aí também eu não posso ler como causa e efeito, né? Tinha uma lei, tinha uma direção para a gente discutir. Né? Então, eu quero trazer essas nuances, né? Que podem ser demarcadas, como eu disse, em relação à temática currículo e formação de professores. Né? Quando Inês fala, né, que fala das várias possibilidades de emergência, né, e fala do projeto moderno iluminista, né, autonomia, essa busca da autonomia de sujeitos que podem ser fortes, né, das propostas curriculares que tratam a formação pensando em um porvir, né, junto, o porvir, né, que seria lá o alvo, né, o telos, né, e não pensando no devir, isso nos remete a uma discussão que nós tivemos no nosso grupo de pesquisa,
né? E vale ressaltar, como eu disse antes, né, que esse projeto ele gerou também grupos de pesquisa, e o nosso grupo de pesquisa, o FEP, que foi convidado, né, para estar aqui nessa mesa, e foi em grupo, por isso que eu estou ressaltando, e seria discutido também, Márcia trataria também dessa questão, né, dos grupos de pesquisa, mas na nossa discussão, eu e Inês, nós tivemos uma discussão sobre um determinado aspecto, né, que eu estou trazendo aqui para nós descascarmos aí, né, trazermos aí essas nuances, deixá-las emergirem, mas nós falarmos um pouco disso. E isso resultou num texto que foi publicado em 2015, que discute a questão dos sujeitos do currículo, né? Ou das subjetividades, que foi a encomenda que nos foi feita, né? E foi por isso que nós fizemos essa discussão, para tratar das subjetividades, dos processos de subjetivações. Então, nós escrevemos nesse texto a partir da perspectiva dos dilemas, né? Dos conflitos, da provisoriedade dos currículos e das formações, que até é um tema que do qual nós trataremos amanhã, né? Então, consideramos, né, que nessa discussão nós deixamos emergir também os atravessamentos de referências, né? Então, a proposta curricular desse projeto IDC, que eu estou falando, que foi um projeto de formação de professores, foi um programa de formação de professores que envolvia um curso de pedagogia inicialmente, que depois se desdobrou em um curso de especialização para toda uma rede, e depois outras redes do mesmo território, e que inspirou também um mestrado profissional em educação. Então, essa proposta, ela teve como um dos pontos fundantes as narrativas das pessoas, das participantes, dos participantes, né? Professoras e professores em exercício em um curso de graduação, né? Então, em nossas propostas curriculares, a experiência tinha uma centralidade, mas não a experiência docente a ser acumulada, né, como exercício, a ser pontuada, a ser considerada na pontuação, na contagem do tempo de serviço. Acho que é bem importante colocar isso, e eu tive a oportunidade, inclusive, de recentemente, né, eu escrevi uma carta para a nossa querida Tuca, que também era desse grupo de pesquisa e que nos deixou no ano passado, e eu dizia a ela, né, que eu ando discutindo essas coisas, e muito provocada pela discussão de Neurisângela Miranda, que concluiu seu doutorado no ano passado, foi orientada, ou no início desse ano, 2001, ela foi orientada por Inês no doutorado, e por Márcia no mestrado, em uma outra universidade, em outro programa, né? Então, a ideia, a experiência com a qual, né, nós trabalhamos não é essa experiência acumulada, né? Então, nós escrevemos depois, quando nós fomos discutir isso, que havia um conflito nessa nossa proposta de trabalhar, né, com as experiências, e as experiências narradas, né, naquilo que nós chamávamos de atividades de registro e produção, né, que era representado pelo memorial, que ele vinha desde a seleção até o final do curso, e o que nós chamávamos de diário de ciclo, que eram escritos ao final de cada ciclo, que temporalmente correspondiam a um semestre, né? Então, o que nos fez pensar, e eu acho que é importante, aqui eu estou me apropriando do termo nuance para mostrar essa nuance, e não necessariamente uma polarização,
não é? Nós descrevemos esse conflito, eu e Inês, em um texto. Né? Ao mesmo tempo em que nós queríamos um sujeito forte, né? Nós ficamos pensando nisso. Por que nós propusemos isso? A pessoa narrar, a pessoa trazer essa narrativa, usando um termo hoje até muito massificado, se empoderar. Nós não dizíamos isso, mas hoje é um termo que diz muito, né? Se diz muito. Né? Então, queríamos esse sujeito forte, né? Mas não necessariamente pensando no porvir, em resultados mensuráveis. Nós pensávamos mais nas referências de seu estar no mundo, nas narrativas urdidas nesse seu estar no mundo, né? E as possíveis conexões que as pessoas fariam. Né? Então, a ideia de rejeitar esses percursos unificados com finalidades únicas, né, e as possibilidades abertas de cada pessoa buscar as suas referências, essa era a proposta. Né? Então, a experiência era considerada como atualização de referência, eu digo assim, como atualização de referências. Né? E nós ressaltávamos as experiências por meio dessas atividades, né, que eu falei aqui, de registro e produção. Mas quando nós tensionamos isso, depois de quase 20 anos, nós nos perguntávamos, essas narrativas seriam um relato dos feitos, uma prestação de contas de aprendizagens? Não era o que nós pretendíamos. Mas será que essa foi a plataforma que ficou visível? Não sei, espero que não. Né? Até porque nós, em um outro texto, que é escrito, né, cuja escrita é puxada por Clívio, mas nós participamos, eu e Inês também, nós trabalhamos com a ideia de Judith Butler, em que o narrar, né, o se narrar, envolve também uma interpelação, né? E revela a despossessão da pessoa, e não o empoderamento do sujeito, né? Naquela pretensão da apropriação da autonomia, como está nos projetos iluministas. Né? Então, o nosso questionamento era assim, como é que nós usamos âncoras que sugerem o descentramento do sujeito, né, que fala dos centros instáveis, fala do fraco fundamento, né, e, ao mesmo tempo, estamos investindo nesse sujeito forte? Ou será que nós conseguimos, né, tratar a experiência da forma como falamos aqui, não como um acúmulo de saberes que vai conferir autonomia por meio da razão a esse sujeito? Será que conseguimos? Né? Nós descrevemos esse dilema, descrevemos esse conflito e deixamos aí, né, essa discussão, né, socializamos essa discussão. O que seria esse exercício que dá nome, inclusive, ao nosso grupo de pesquisa, Formação de Professores em Exercício. Né? O que seria esse exercício? E nesse texto, nessa carta que eu faço à Tuca recentemente, eu passo a pensar também nisso, né? A pensar nessa questão da experiência, de como nós estamos tratando a experiência, né? E com todos os atravessamentos que temos de referências, né? De um pensamento crítico que nós trazíamos muito fortemente, por um pensamento pós-crítico, que está muito mais forte hoje nas discussões, no campo do currículo, mas estou falando mais diretamente do nosso grupo de pesquisa. Né? Então, eu queria trazer
essa discussão que Neurizângela traz na sua tese sobre a questão do exercício, não como uma questão de pontuação, né? Não nesse lado da questão da formação, né? A contagem de pontos, né? Mas na ideia de exercício, não é? que Neurizângela traz, né? E ela traz ancorada, né, em Jacques Derrida, né, na gramática, na nova gramática que ele confere, né, que ele inventa, né, e desconstrói alguns pilares que estão aí, e também na filosofia da diferença, né? Então, nessa perspectiva, o que ela traz é que o exercício docente é considerado como uma atividade aprendente que se repete e, ao se repetir, produz diferenças, né? Ela chama de uma atividade aprendente, formadora da professoralidade, produtora de diferentes paisagens professorais. E aqui ela toca em um outro ponto, que é a questão da professoralidade, que também nós já há algum tempo tratamos disso, né? Inspirados no professor Marco Vilela, né, do Rio Grande do Sul. Já discutimos essas questões com ele. A professoralidade, inspirados também, né, em Manuela Esteves, que fala de profissionalidade, e muitas outras discussões, mas o pessoal de Portugal gosta muito de trabalhar essa questão da profissionalidade, né? Sem esquecer a profissionalização, mas tratar da questão da profissionalidade. Mas o Marco Vilela fala da professoralidade, né? E o exercício fica, então, atrelado à constituição de processos de subjetivação, né? E o Pereira ainda diz assim: a professoralidade não é uma identidade que um sujeito constrói ou assume ou incorpora. De outro modo, é uma diferença que o sujeito produz em si. Então, eu quis trazer isso para trazer a questão da experiência, né, para a discussão do exercício, né? Então, atrelar a experiência ao exercício, tirando aquele caráter de algo cumulativo. Eu espero ter conseguido aqui, não necessariamente para resolver o conflito, né? Quem sabe, talvez, no fundo, eu queira apaziguar um pouco também minha consciência, né? Mas a ideia aqui não foi para apaziguar, não foi para resolver o conflito, né? Então, essas formulações se aproximam, de alguma forma, das nossas discussões sobre formação, que hoje nós tratamos muito mais como formatividade, né? Não fechando só na formação, e a ideia de que essas experiências elas vão trazer referências para o tornar-se professora, e não necessariamente para conferir uma identidade docente. Isso é importante para a gente pensar nessas nuances que estão aí, que eu estou querendo trazer, estou querendo deixar emergir, né? E, mais uma vez, Pereira ajuda quando diz: via ser professor via ser algo que não vinha sendo, é diferir de si mesmo. E, no caso de ser uma diferença, não é a recorrência a um mesmo padrão ou modelo. Aí aparece o devir, né? Não é um porvir, é o devir, né? Então, não seria uma identidade, é uma diferença produzida. E, como diferença, não pode ser um estado estável a que chegaria o sujeito, né? Então, não seria o porvir, né? É o estado de risco, de desequilíbrio permanente, né? Então, esse exercício, né, da professoralidade, ele traz esse risco, ele traz esse
desequilíbrio, né? E nesse texto que eu faço para Maria Antonieta Tourinho, né? Eu estou chamando de Tuca, mas nem todo mundo a conhecia assim, mas foi uma professora de ensino de história, né? E nessa minha conversa com ela, nesse texto, eu me refiro a um texto que ela escreveu falando do estilo de ser professor de história. E eu estou trazendo essas referências porque eu considero que essa discussão aqui ela tem a ver com aquilo que ela traz sobre o estilo, né, de ser professor, no caso de história, né, porque ela considera que em seu exercício o professor pode também organizando e relacionando informações, interligando, montando sequências, pode criar, inventar seu trabalho, não apenas no momento de planejamento, mas na dinâmica da sala de aula, quando muitas vezes os inesperados acontecem, né? Então, eu trouxe isso, e eu digo, né, isso há pouco, que eu creio que essa concepção de exercício atrelada à experiência, né, ele foi muito importante para nos aproximar, para as nossas discussões, e creio que aqui, para essa discussão, né, do acontecimento e do generativo, e da nuance, essa pode ser uma nuance muito interessante para nós discutirmos aqui, né? Então, não sei exatamente, né, se posso considerar essa uma nuance que estabeleça alguma diferença de perspectiva entre a proposta curricular, né, mais iluminista e uma que não busca o porvir, né? Mas eu só sei de uma coisa: nós não podemos nos furtar dessas nuances, né? Nós precisamos deixar emergir esses dilemas, esses conflitos e trabalhar com eles, né? Então, nós não temos certeza, nós sabemos que são nuances. Quando você tem certezas, quando você tem convicção, né, e você se agarra nessa convicção, ou se você se agarra em um determinado enquadramento, não pensa que você pode ir para o outro quadrado também, né? Fica no seu quadrado e se segura, talvez você deixe de perceber essas nuances, né? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, Ana Verena, mas eu vou falar rapidamente aqui o que eu vou trazer da pandemia. No meu memorial, né, que eu defendi no final do ano passado, eu começo a falar disso, né? Eu digo que, inevitavelmente, eu teria que falar sobre isso, né? E digo que trago a questão da experiência. Eu digo, se é possível mensurar a duração de uma experiência, né, na minha itinerância docente, de pesquisadora, eu diria que, assim como eu imagino quase toda a população do nosso globo terrestre, cada pessoa, em sua singularidade, estaria em meio a uma experiência, né? Se você considerar que experiência é aquilo que nos afeta, né? E é aquilo que, no caso docente, que nos faz, que mexe com a nossa ação docente, né? Então, eu não vou me alongar, né? Apenas registrar que eu acho que qualquer narrativa, né? E eu falei narrativa porque eu estava considerando que estava traçando uma narrativa dentro daquela perspectiva que eu coloquei, que nesse período agora, né, desde 2019 até hoje, dificilmente vai se livrar, né, de tocar
nesse atravessamento, né, que é difícil de adjetivar, né? Se é catastrófico, apocalíptico, né, incomensurável, ou sei lá o que, como que a gente vai chamar, mas eu queria registrar só que é um acontecimento forte, né? E estamos aí já no Brasil com mais de 6 milhões, né, de mortos. Mas o que a pandemia me fez pensar, né, são duas coisas que eu gostaria de trazer aqui, tem a ver com o que foi também dito por Inês, quando ela falou da questão da investigação científica, do ativismo, da militância, né? E o que eu discuto, o que eu quero trazer, é como nós lidamos nesse período como professores, professoras, como nós lidamos com dois aspectos. A questão das presenças, né? O que é a presença? Começamos a nos perguntar. O que é a presença? A presença é só estar enquadrado no quadrilátero, no quadrado da sala de aula, né? Então, o que seria isso? O que seria a presença? Né? Ela se desmaterializa, ela se desterritorializa, né? Então, não existe mais a materialidade na sala de aula, isso se desloca, né? Todo mundo está vivendo isso. E professores, professoras, né, estão tendo que criar, que inventar. Ontem, Nelson Preto dizia o seguinte: nós estamos fazendo o que sempre fizemos, né? Meio equilibristas, meio correndo atrás, buscando alternativas, mas nós estamos aí diante agora de um novo dilema, o dilema que começou quando a pandemia passou a ser uma realidade, né? Qual é esse dilema? Eu tive isso e por isso que eu trouxe para discutir aqui. O que nós vamos fazer? Minha briga era, não vamos parar. E olhe, não me crucifiquem. Não vamos parar, não quer dizer que nós não fôssemos considerar o cuidado necessário, o cuidado com as vidas, o cuidado com as pessoas, o cuidado de todas as ordens, né, que ontem Nelson até citou também, o Antônio Lafuente, falando dessa questão do cuidado, do cuidar, né, como uma coisa importantíssima. Mas não vamos esquecer esse cuidado, mas não vamos deixar os nossos alunos, nossas alunas, longe de nós, né? Eu não estou aqui, gente, abstraindo de forma nenhuma as dificuldades que as pessoas tiveram e têm ainda de se conectar, de entrar nesse universo da cybercultura. Não estou ignorando isso, não. Mas a minha briga naquele momento era para segurar os alunos. Depois eu mesma me pergunto, por que isso? Isso também não é uma questão de poder também? Quer dizer, eu acho que meus alunos só aprendem se estiverem junto comigo, eles não podem aprender com a própria pandemia, né? Estar sem ter aula, sem ter contato com o professor. Esse foi um outro dilema que eu gostaria também de socializar aqui com vocês e que tem a ver com essa questão da presença, né? Então, eu considero, né, a presença de alunos, que a presença de alunos e professores não requer a materialidade da sala de aula, né? E aí, como eu sempre, quem me conhece sabe que eu acabo sempre citando Heidegger, né? Que a presença não é um ente do qual se possa identificar uma essência. A presença se compreende em seu ser, sendo, né? Então, quando eu me refiro à presença, eu trato
do ser enraizado, numa dimensão mais ampla e difusa, o ser sendo das pessoas que fazem escola, que criam currículos em sua imanência, estejam onde estiverem. Então, essa foi a minha defesa à época, né? E hoje, nós estamos de novo diante desse dilema. O que nós vamos fazer? Agora deve estar acontecendo na Faculdade de Educação uma reunião ampliada da congregação para discutir essas questões, né? A volta ao presencial. Eu não vou me alongar aqui, porque nós não vamos nem poder discutir isso, e eu não gostaria que a discussão fosse esta, mas pensar na questão das presenças, atrelando aquilo que eu disse antes, a questão das subjetivações ou do sujeito forte. Tá? Essa é uma coisa um aspecto que eu gostaria de trazer, e por isso que eu trouxe a pandemia, e o outro aspecto que eu gostaria de trazer em relação a isso é a questão da resistência, né? Então, como está operando a resistência? Aí, usando, né, o mesmo termo que Inês, em que frame nós estamos tratando da resistência, né? O que é resistir nesse momento? É não ir para a sala de aula. Eu tenho até a prerrogativa de não ir para o presencial, né? Porque eu já tenho mais de 60 anos, bem mais. Mas o que é a resistência nesse momento, né? Será que ao resistir, né, eu também não estou dando margem, né, a não aconteceres? Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Não sei para onde esse meu discurso está me levando, né? Mas eu gostaria de trazer essas nuances para nós discutirmos aqui. Eu não vou me alongar mais, era isso que eu queria trazer, né? Márcia ia dar continuidade, nós tínhamos falado um pouco sobre isso, e não vou me alongar. Eu acho que vou ficar por aqui, né? E ressaltando essas nuances, trazendo essa questão do exercício, da experiência, da resistência, para nós discutirmos em relação ao currículo e à formação de professores. Obrigada, professora Roseli, né? A senhora traz para nós um aspecto muito importante, do meu ponto de vista, nessa discussão do campo do currículo e da formação de professores, que é, sem dúvida, a questão da experiência, né? Articulada aí a essa questão outra da resistência, né? Dos enfrentamentos que nós, profissionais docentes, necessitamos fazer, não apenas agora nesse cenário pandêmico, mas ao longo da própria história, né, do processo de escolarização, de educação e da formação docente. Bom, enquanto o público se organiza, né, nós já visualizamos aqui, por enquanto não temos perguntas, né, mas eu gostaria de prosseguir dialogando um pouco com as professoras Inês e a professora Roseli acerca de alguns aspectos, né, que elas trouxeram, muito mais indagações, e eu gosto muito quando as mesas elas são conduzidas nessa perspectiva, né, de trazer muito mais questionamentos para que nós possamos refletir do que necessariamente preleções, né, porque fica um pouco que algo já dado, né, e a gente muitas vezes se conforma, né, com aquilo ali. Então, a professora Inês, ela fez uma série de reflexões que me levou a algumas interrogantes importantes. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu também concordo, professora, né, com você, com a senhora, acerca das questões da polarização. Elas sempre, do meu ponto de vista, aniquilam a possibilidade do diálogo intercrítico, que fecunda essa construção generativa, que é tão salutar, tão importante, né? Não apenas no processo curricular, mas, sobretudo, no processo formacional de cada um de nós sujeitos que vivemos essa experiência. Então, polarizar nunca é algo que, do meu ponto de vista, é construtivo, né? É fecundo. Então, me parece que essa via das nuances, né,
elas possibilitam, de fato, nós escaparmos ou trazer até a própria via do escape. A metáfora, né, aquela penúltima imagem que a senhora colocou, me fez lembrar essa ideia do escape, né, de válvulas, né, que permitem que nós, sujeitos da formação, possamos também trazer para esse espaço-tempo o instituído, né, aquilo que nós também necessitamos em termos formacionais e não apenas aquilo que as instituições elas pensam, elas organizam, elas perspectivam como sendo importante e necessário para o desenvolvimento formativo do sujeito. E aí, né, trazendo um pouquinho aí de pimenta, né, para essa discussão, eu queria colocar aqui uma questão para a senhora, né? Essas transições de um polo para outro, né, que a senhora colocou, elas não estariam também ligadas a questões acontecimentais que se precipitam e conduzem a novas parcialidades ou imparcialidades, ou seja, ao transitar muitas vezes, o sujeito ao transitar às vezes de um polo para outro, seja na perspectiva da parcialidade ou da imparcialidade, isso também não estaria ligado às questões acontecimentais, né? Porque o próprio tempo ele é dinâmico, ele é histórico, ele permite alterações, isso faz com que surjam novas perspectivas, novos modos de pensar, de compreender, e novas cosmovisões. Como é que a senhora vê essa questão? Para mim, né? Olha, veja bem, eu defendo que não existe não acontecer, tá? Você vai ter muitos autores, né? Essa ideia, até o Zizek, né? Que eu muita coisa estou muito mais aproximação do que distanciamento, ele dá essa ideia do não acontecer. É como se normalmente, né, assim, mais no senso comum, né, mais no dicionário e não na conceituação teórica, o acontecer é quando você tem um evento, né, uma coisa extraordinária, né? E eu acho que é por essa dicionarização ou por este senso comum, e aqui no sentido neutro mesmo, nem de ser uma coisa ruim ou uma coisa boa, romantizada ou apedrejada, né? Mas o que se pensa, o que a gente nasce, a hora que vai adquirindo os nossos vocabulários, tem um acontecimento como uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente do sempre. Né? E acho que eu entendo, né? E já trabalhei muito nessa conceituação desse acontecer, que alguns conhecem, que é usando separadamente, né, as sílabas A, com M, TC, né? É a ideia disso que você fala, né? Sempre está em movimento, né? O movimento é uma constante e há um devir, e o devir é acontecer. Independente se seja um acontecer de extrema repetição, um acontecer xoxo, sem graça, né? Sempre eu entendo que, como não existe uma parada, tem sempre um movimento, tendo movimento, tem sempre um devir, né? E por mais que pareça que tudo continua igual, o devir sempre provoca a diferença. Né? Há uma provocação de diferença, e se provoca a diferença, tem a acontecer. Né? Isso não quer dizer que esteja em todas as conceituações. Né? Eu acho que, às vezes, há uma diferença entre a ideia, que eu também gosto de trabalhar, mas queria diferenciar entre rito e ritual. Né? Para mim, se tiver uma dimensão mais de rito e menos de ritual, ou vice-versa, é acontecer de qualquer maneira. Né? Mas isso, como eu disse, é o modo, né, que eu coloco no estudo.
nesse ponto, e por que, né, eu coloco isso? Porque não me parece que há uma construção humana, ou, melhor dizendo, uma construção puramente humana. O que o homem deseja é o que ele vai construir. E se fosse assim, realmente teria horas de não acontecimento, e teria horas de acontecimento, né? Como eu estou trabalhando até mais recentemente nessa perspectiva pós-humana, né? E pelo pós-humano, né, é muito mais uma questão de ecossistemas, né? Quem movimenta é o ecossistema, não é o homem, não é o computador, não é a árvore, não é a baleia, né? Mas essas relações ecológicas, um ecossistema que traz o movimento, com ele o devir e a diferença. Então, aí você teria sempre acontecimento. Mas quando você centraliza no homem, né, como a centralidade, aquele homem, o ser humano, aquele que faz, então, sim, às vezes você teria acontecimentos e, às vezes, outras vezes, não, nada aconteceria, né? Então, não sei, acho que te respondi, né? A gente pode ir conversando, mas é por aí. Eu acho que sempre há acontecimentos, né? Que podem ser Sim, sim. mais retumbantes ou menos retumbantes. E Sim, que também vai depender do olhar, né? De que como cada um vê o acontecimento. E acontecimento para quê? Né? exato. E outro aspecto que a professora traz e que me fez refletir também, principalmente sobre a questão da formação de professores, nosso grupo de pesquisa, né, lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa junto aos cursos de licenciatura, né, da instituição. E na metáfora que a professora traz acerca do enquadramento, me remeteu, né, a esse exercício do pensar acerca das licenciaturas, né, que é o contexto mesmo próprio de formação inicial dos profissionais docentes. Como esse enquadramento, muitas vezes, ele se faz presente de uma maneira muito forte, né, nesse espaço-tempo. Até porque a própria história nossa de formação, ela acaba deixando de fora, né, ela expulsa, de alguma maneira, os processos, né, as possibilidades do acontecimento, né, essa precipitação. Então, tudo que foge ao controle, né, ao padrão, aos modelos de formação que já estão dados, dificilmente eles encontram essa ressonância, esse espaço no contexto formacional. Por outro lado, né, tem um aspecto também que tanto a professora Inês quanto a professora Roseli trazem em suas falas, que é a importância, né, das singularidades, das subjetividades nesse processo do acontecimento, porque é algo que não tem como a gente fugir. Eu também entendo como algo inexorável. Nós, de alguma maneira, vamos criar, né, essas brechas, trazer essas possibilidades e instituir também algumas coisas, né, de alguma ordem, para que essa formação ela possa, digamos assim, caminhar um pouco mais em consonância com os indivíduos, com os sujeitos que estão nela, né? E aí, professora Roseli, a experiência, do meu ponto de vista, né, e eu gosto dessa ideia que a senhora trouxe aí a partir da tese da... Como é mesmo o nome Neurisângela. da professora Neurisângela, Neuri. Neurisângela, quando ela caracteriza a questão do exercício docente como essa atividade aprendente. Né? Então, a experiência, eu também penso muito a experiência na perspectiva do La Roça, né? Dessa questão de tudo que nos afeta, tudo que nos toca, e cada um é tocado, é afetado de uma maneira diferente. Né? E aí, nessa perspectiva, eu compreendo que, nesse cenário pandêmico, que é realmente um acontecimento muito forte, cada um vai construir essa experiência de uma maneira muito singular, né? Muito própria, né? Porque vai ser afetado também de maneira muito distintiva. E aí eu lhe perguntaria, né?
houve algum acontecimento no âmbito, né, da experiência, né, embora você narrou pouco, né, essa experiência do projeto IDC, mas houve algum acontecimento experiencial, né, que fosse generativo e que marcasse, né, vocês ao longo desse processo? Olha, eu acho que, de alguma forma, eu narrei aqui uma experiência que foi a gente trazer essa nuance do conflito, né? Quer dizer, se você for considerar coisas que nos afetaram, eu acho que muita coisa nos afetou, né? Como eu disse aqui, inclusive criamos grupo de pesquisa, sei lá, mexemos com, borramos as fronteiras entre pesquisa, ensino, extensão. Então, acho que tudo isso é coisa que, para o nosso exercício docente, até soma. Eu disse que não era para acumular, mas até soma. Mas eu particularmente, acho que, em termos de experiência, e trazendo, inclusive trazendo Larossa, como aquela ideia de que a experiência é alguma coisa que nos toca, e o que ele diz assim, a experiência, ela vem, o próprio termo vem do perigo e da exposição, né? Eu estou exposto. Então, eu creio que, por exemplo, no momento em que nós estávamos nessa discussão e descrevendo esses dilemas, né? Na parte da pandemia eu falei por alto, mas descrevendo esses dilemas, escrevendo sobre esses dilemas, discutindo esses dilemas, conversando sobre esse dilema para trazer de volta a questão da conversa, eu creio que essas foram experiências marcantes, né? Talvez mais marcantes do que aquilo que a gente foi agregando, mas é quando você consegue, inclusive, descrever isso, trazer isso. Para mim, foi muito importante. Eu gostaria de falar uma que é curiosa. Sim, professora Inês. Que é muito curiosa e que mostra como que o currículo prescrito, ele é nada, né? Para exagerar, né? Como ele é nada, né? E, realmente, quando cai aí no ecossistema, né, montado com todos os outros elementos. Então, uma das coisas, né, que a gente fez com muito orgulho quando estávamos montando, desenhando o currículo, era a nossa seleção inclusiva. Tá? Era para todos os professores entrar. A gente estava com uma negociação, né, com a prefeitura, que queria formar seus professores. Então, a ideia era, quantos professores tiverem para ser formados no grau universitário, né, ia entrar. E todos, e a gente estava se achando mesmo, né, já naquela época, com menos força, mas dizendo, não, a gente sabe que as coisas acontecem, né, tal. Bom, passado um tempo, nós não conseguimos formar todo mundo, né? Mas tem um caso muito legal. A menina chamava Maria Luísa, acho que eu nunca vou esquecer o nome dela. E ela estava, vinha, não fazia nada, não entregava nada, né? E aí, eu tinha um corredorzinho, assim, né? Do lado de fora, assim, um passeiozinho do lado de fora. Então, eu vendo do lado, Maria Luísa vendo do outro. Inês, preciso falar com você, toda tia. E eu falei assim, olha, não adianta, né? Mas querendo dar só um puxão de orelha. Assim não vai dar certo. Você está fazendo pouco, tem que fazer mais. Ela virou e falou assim, graças a Deus, graças a Deus. Porque eu só estou vindo falar com você porque minhas amigas ficam me enchendo o saco que eu tenho que terminar esse curso, mas eu não quero. Né? Eu acho que é um exemplo que não adianta a gente pré-estabelecer coisas, não adianta, a gente tem que fazer, eu acho sim, tem que pensar, é legal, a prefeitura é bom para a cidade, é bom para os alunos, é bom para tudo, né? Ter os professores todos universitários. Mas, gente, tem coisas que escapam, gente. Eu não acho nem que são escapes, não, porque se fosse escapes ainda tem a estrutura e eu escapo. Não.
nós não formamos a estrutura, o contexto, né? E isso está lá em Derrida, ele é formado, ele vai formando, e ele também é movente, né? Eu acho que isso, então, a gente não... Os desenhos curriculares são feitos para serem desmanchados, são feitos... Não é para serem, eles serão desmanchados, eles serão borrados e eles serão traduzidos. E aí eu acho que saber disso é bom, para a gente não ficar querendo controlar o incontrolável, sabe? Então, nós tivemos experiência, eu posso contar 1000 experiências excelentes. Tem uma outra, a Rose vai lembrar dessa. Nós inventamos, bem no iníciozinho lá, que ia ter uma atividade que chamava produção livre. E a ideia era que, terminado um semestre, que a gente chamava de ciclo, os alunos deveriam pensar no que aconteceu e colocar numa produção, do jeito que eles queriam. A gente tivemos o primeiro ciclo, só acróstico. O pessoal acho que sabe o que é acróstico, né? Você pega aquela primeira... No segundo, os acrósticos, mais pobre ainda, uma miséria. Aí a gente pegou e falou assim, olha, está proibido, não é mais livre. Eles começaram, não gostaram, porque eles quiseram mais livre. Não, menos acróstico. Liberdade excessando com acróstico. Você acredita que a gente teve um aluno que fez um acróstico? Ele fez um estudo sobre o que era acróstico. Descobriu uma coisa que nenhuma de nós sabíamos, que existia acróstico de esquerda, de direita, não sei o quê, muito, uma riqueza, uma sofisticação. E ele fez um acróstico de cada tipo, para cada uma das professoras e professores. Né? Eu ainda brinquei com ele e falei, não, a sorte não valeu o seu trabalho porque você fugiu da regra, né? Ainda fiz uma brincadeira. Mas, gente, o que acontece é muito sem norte, né? É com sul, é com leste, não é uma troca de norte para sul, não, mas às vezes é norte, às vezes é sul, não é, né? É assim, e eu acho que é importante, eu acho que aí está uma riqueza, né? E que é difícil, né? Porque, na verdade, você não imagina que você está no controle, é fogo, né? Não é fácil, né? Você não sabe o que você está ensinando, né? A gente nunca sabe o que está ensinando. Verdade. Obrigada, professora Inês. Bom, o nosso público ele não fez nenhum registro de questões, né? E caminhando para a finalização dessa mesa, eu gostaria de fazer só mais uma provocação reflexiva para a gente pensar conjuntamente, né? E aí fica livre, né? Tanto para a professora Roseli quanto para a professora Inês expressar, né, suas compreensões, suas percepções em relação a essa questão que eu vou trazer aqui agora. Professora Inês nos provocou muito, né, com suas metáforas, inclusive essa ideia da plataformização, interessante, né? Nós estamos o tempo todo imersos nessa plataforma, nas múltiplas plataformas digitais, mas claro que eu sei que a senhora não se restringiu a essa ideia de plataformização apenas reduzida a esse espaço virtual, e aí é exatamente por isso que eu fiquei refletindo, meditando nessa questão que eu achei extremamente potente, né? Quando a senhora afirmou o seguinte, o que é este mundo que está se plataformizando? Isso me deslocou, né? Isso me provocou profundamente e veio a seguinte pergunta dentro de mim. Como é que fica, como é que nós podemos pensar a questão do currículo e da formação de professores nessa perspectiva da plataformização, né? Claro que a gente tem vivido isso de uma maneira muito mais intensa, muito mais forte nessas chamadas plataformas virtuais. E quando nós voltarmos para o presencial, será que nós de fato abandonamos essa plataformização ou ela vai continuar lá ou de fato ela não já esteve antes mesmo do virtual, né? É algo para a gente pensar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso aí, né? Para a gente esgaçar um pouco mais esse pensar, essa dialogia, e aí a gente encerra depois. Muito obrigada. Quer começar, Rose? Não, eu
Não sei se você, quando trouxe a questão da plataformização, se você estava pensando também nos frames, porque assim, você falou da plataformização para trazer a questão do, né, pensando nas placas tectônicas, né, que disparam eventos, eu imaginei isso, eu vi dessa forma, quando você falou. Mas quando você pergunta em que plataforma você está, eu não sei se você está pensando também nos frames que está na sua cabeça aí, eu sei que está, mas eu penso o seguinte, Ana Verena, se for em relação ao enquadramento, né, outros enquadramentos virão, né? Outros virão. Eu estou muito preocupada com esse momento. Assim como eu estive preocupada quando começou a pandemia, eu estou muito preocupada justamente porque parece que nós já definimos antes, ó, se for presencial esse enquadramento, se for não for, se for a plataforma digital, é outro enquadramento. E isso não vai acontecer. Inês deu esses exemplos aí, eu vou dar um exemplo de a minha bolsista de PIBIC, que foi minha aluna, né, também, no semestre suplementar, né, então ela estava me dizendo, eu estou tendo aula com o professor fulano de tal, mas é muito bom, ele é muito bom. E este professor foi um colega que praticou muito aquilo que eu estou chamando aqui daquela resistência, que é assim, não vou, não faço, entendeu? Que paralisa. E porque não usava plataforma digital, tá? Então não queria. E a menina está encantada com as aulas dele. Ele entende aquilo. Eu disse a ela, pois eu vou lhe dizer. Ele não acreditava e não queria de forma nenhuma. Entende? Então, para todos os efeitos, eu imaginei que essa pessoa não se adaptaria, não poderia de forma nenhuma ser um bom professor usando a plataforma digital. Eu estou falando nesse sentido aí, entendeu? E, no entanto, ele teve um outro enquadramento. Então, a gente não pode controlar também nesse sentido do enquadramento, tá? Não sei se eu lembro. Hein? Eu lembro que, muito tempo atrás, quando eu não era professora universitária, ainda era professora do ensino médio, na época, segundo grau, e eu passei aqui por uns tormentos, de lembra que eu comecei a descobrir que, assim, quanto eu mais soubesse e mais fosse apaixonada pelo tema, menos meus alunos ficavam encantados. E talvez seja isso que aconteceu, né? O cara vem, tudo não querendo, não sei o quê, e ele acaba fazendo tão redondinho que encanta o aluno. Quando vem naquele coisa. Agora, eu queria dizer o seguinte, duas coisas, porque apareceu uma pergunta aí, parece que o negócio estava, pelo que estão dizendo, estava tudo travado aí, né? Não estava conseguindo ir, né? E aí, então, eu queria dizer, gente, uma coisa o mundo está platamorfizado digitalmente. Isso é uma coisa concreta, né? Concreta no sentido que a gente está falando literalmente sobre. Eu quis dar como exemplo, né? Como exemplo, né? Que o mundo está plataformizado. Outra é como eu quis usar a plataforma como uma metáfora mesmo de que quando a gente está em alguma coisa, tem algo que está... Eu nem gostaria de dizer sustentar, porque sustentar dá uma coisa que está firme, né? Não é firme, né? Mas que é ela que permite essa movimentação, que não é qualquer coisa, né? Eu acho um termo que me incomoda muito, graças a Deus acho que ele saiu de moda, que era a tal da vontade política. Só falta vontade política, tá? Como se fosse simples assim. O que eu quero eu consigo, desde que eu tenha vontade, desde que eu me esforce. Não é isso, né? E aí, por isso que eu achei interessante trazer essa metáfora, como que pode ser a placa tectônica também, né? Que a gente está em cima e vai borbulhando e vai trazendo algumas coisas.
Agora, outra é a metaformização. Passarei para aí e falarei, né? Vitor está aí provocando sobre o fraco e o menor, e normalmente se apareceu essas palavras, elas são como virtude, né? Vamos dizer assim, como, né? A gente traz trabalha, né? Quem trabalha com a ideia de que não tem controle, né? Tudo é tradução, o que se prescreve tende a ser desmoronado, só pode pensar numa escola fraca e numa escola menor, né? Não dá para pensar de outro modo. E pensando em escola fraca, escola menor, é que vamos ver o que dá, né? Esse nosso retorno. Eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo porque que venha a ser a negação de tudo que a gente conseguiu construir, né? Até porque eu mesmo me sinto cansada em alguns momentos ou em alguns ambientes, eu me sinto cansada, fico achando, quando eu voltar, e vem aquela coisa da saudade ou do desejo, ou da saudade de algo que nunca existiu, né? Eu acho que o Roseli toca nisso, a saudade do que nunca existiu. E a gente tem vários exemplos na história brasileira, a tal da escola pública linda, maravilhosa, que não sabe aonde, em que nuvem ela se encontra, né? E agora também essa escola que todo mundo quer voltar, né? Morrendo de saudade. E acho que, assim como em qualquer coisa, em qualquer acontecimento, em qualquer devir, a gente tem êxitos e fracassos, né? Eu tenho alguns êxitos, gostaria de começar por eles, né? Essa semana, eu não quero usar a palavra conhecer, mas eu vi, tete a tete, pela primeira vez, um orientando que está menos de um ano, né? Que eu conheço há um ano, né? Que é Augusto, e realmente a gente tinha uma coisa, o nosso grupo de pesquisa trabalha com tela aberta, então a gente conhece os rostos, sabe como é o rosto, sabe como são os gestos, etc. Eu conheci ele sábado passado, parecia, era assim, já tinha visto muitas e muitas vezes, né? Então, uma prova que as presenças não são só físicas, né? As presenças não são só físicas, a gente tem presenças diversas. É engraçado que quando a gente tem intimidade, a gente, quando está no telefone com uma pessoa, porque a gente já nasceu com telefone, a gente acha que está presente ali com a gente, mas tela já é diferente. Ao mesmo tempo, eu tenho retumbantes fracassos, né? Porque eu tenho aulas de graduação que turmas inteiras, todos não têm microfone nem câmera. Eu nunca vi nenhum. Aí não tem presença, né? E aí eu fico, quando nessas turmas que acontece isso, eu fico com uma vontade louca de voltar. Não, quero ver, né? E sei que talvez uma doce ilusão que pelo presencial vai ser diferente. Agora, o meu medo é esse, entendeu? Que a gente não use isso como um aprendizado de que cada civilização, né? Cada sociedade, cada civilização, cada grupo trabalha com o nível tecnológico que tem, né? Antes de existir livro, os processos escolares não eram com livros, depois passou a ser livro, depois passou a ser quadro, agora pode passar a ser tela, né? E eu tenho medo de perder isso. Bom, despedindo, né? E obrigada, né? E assim, eu acho que a tela é bom também, a gente está se vendo. Agora, como eu digo, ainda não inventaram a cervejinha virtual, né? Para depois do encontro. Eu acho que assim. Faz falta. Bom, então, professora Roseli, gostaria de falar? Nós temos aí... Não, eu vou dizer a Vitor que a gente vai ter a oportunidade de discutir esse deslizamentos do menor e do forte. Na verdade, acho que ele queria que a gente discorresse sobre isso, mas o tempo já está encerrando aqui. E vamos, acho que foi bom mesmo, não tendo a presença das nossas colegas, o que ia trazer mais tempero, mais, né?
mais referências, seria bem mais interessante. Eu ontem até fui ver um vídeo de Ildizina, né, para conhecê-la, né, estava curiosa e querendo que a discussão saísse um pouco de uma discussão que já é, para nós, doméstica, né, Inês? Mas, de qualquer forma, eu acho... a pergunta de Vitor, como foi doméstica, eu deixei para conversar no privado. Mas é isso. Ana Verena, né? Foi um prazer ter você aqui, não é? Estava com saudade mesmo, nunca mais a gente se viu. A essa altura a gente estaria se vendo, né, lá pela FACED, pelos corredores, você estaria lá, a gente na cantina, no café. Isso faz falta, essa convivência faz falta mesmo, sim, né? Sim, com certeza. Não acaba com a vida da gente, mas faz falta, porque foi assim que nós construímos as nossas relações, né? Acho que a gente tem que pensar nisso também. Exatamente. Pensar no que isso significa. Eu estou muito preocupada com esse retorno, com medo de que volte a ser o padrão, retorne sem nada, como se nada tivesse acontecido. Está me preocupando muito. Verdade. Mas vamos lá. Essa volta é traição, né? Já dizia. Não, o poeta, que a repetição da história é traição. A gente sabe que não repete igual, né? Pois é. É um momento oportuno, né, de nós construirmos experiências outras, né, que nos conduza a repensar, de fato, os nossos atos curriculares, né, os processos formacionais, e, quiçá, também, né, as nossas relações, até porque é nessa relação mesmo que nós vamos nos constituindo, né, humanos, vamos nos formando, vamos tecendo, né, produções e fazendo coisas em conjunto e que nos levam a caminhos, né, muito mais generativos, muito mais enriquecedores. Então, eu quero agradecer às professoras Roseli Sá, a professora Inês Carvalho, dizer da satisfação de estar com vocês nesse momento, né, realizando aqui essas reflexões, agradecer também aos nossos participantes que estiveram aqui hoje conosco e deixar aqui o nosso registro em nome de toda a coordenação geral do Luso Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, a nossa estima, o nosso desejo da pronta recuperação da saúde da professora Ildizina. Então, muito grata a todos. Gostaria também de reiterar e convidar vocês para estar conosco hoje, né, no Salão de Autógrafos, né, onde teremos lançamentos de livros às 18h30. Bota lá. Então, podem acessar lá o site do colóquio, tá bem? E vocês terão acesso a esse momento. Então, e amanhã nós estaremos aqui teremos... às 10 horas discutindo políticas, né? Rosane com... a todos que estão ouvindo, especialmente a Ana Verena, de 25 a 27 desse mês, o FEP, né, o nosso grupo de pesquisa, está realizando o seminário bianual, que é o SemFep. Então, aguardamos vocês, podem nos seguir lá no Insta, que é fep.ufba. Facinho de entrar, tá bom? Muito bem. Mais um grande evento lá, aí. Viu, Ana Verena? Muito obrigado, professoras. Foi um prazer. Fale com seus alunos, dê uma olhada e fale com seus alunos. Eles podem se inscrever também. Ok. Muito grata a todos vocês. Um grande abraço. Abração, Ana Verena. Até breve. Até.